Vamos lá, sexta parte da série O Dia da Noiva. Se você não sabe do que é que eu tô falando, nós estamos gravando uma série que chama O Dia da Noiva. E para você entender esse vídeo aqui, você vai voltar lá no primeiro, que tem lá 1 de 12, porque nós dividimos em 12 partezinhas para não ficar aqueles vídeos longos demais e cansativos, combinado? Afinal de contas, a vida tá numa correria que ninguém aguenta mais ouvir áudio longo, assistir vídeo longo e por aí vai, certo? Então nós vamos gravar agora o sexto enfeite da noiva, que foi dividido em 12 itens. Então, é o seguinte, este canal é o canal da ISCCR, Igreja Reviver, e o intuito aqui é falar a palavra de Deus do jeitinho que eu falo com os irmãos na igreja física. Então, essa é a minha maneira de externar aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, a minha maneira de transmitir a palavra do Senhor. Já são mais de 40 anos evangelizando, trabalhando, fazendo aquilo que o Senhor me manda. E aí cá estou. Agora o Senhor me deu esse presente de alcançar mais pessoas do jeitinho que eu falo. Então eu sou grata ao Senhor e convido você para participar. Inscreva-se no canal, participe comentando e a gente vai crescendo junto, combinado? Alcançar pessoas através do canal ISCCR. Caso você, querido ou querida que começou ouvindo agora, não foi muito com a minha cara, acha isso daqui irrelevante, eu respeito você. Você só pula o vídeo e vai assistir coisas que você goste, tá certo? Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus de uma forma prática, colocando em prática a palavra do nosso Deus. Combinado? Dito isso, sexto vídeo, sexto enfeite da noiva linda do Cordeiro. Quem está acompanhando a série já está entendendo do que se trata, né? Então, minha gente, arranja mais um, chama mais um para se inscrever. Se inscreva aí no canal, certo? Acompanhe os vídeos devagarzinho, com calma, porque aqui é de uma forma prática de falar, de uma forma acessível de falar. Tem pessoas lindas que trazem estudos magníficos aqui no YouTube e você pode ir lá e assistir pessoas incríveis. Aqui eu sou só uma gotinha no oceano, nesse vasto oceano, trazendo a palavra prática, certo? Então vamos lá. A sexta pedra preciosa é o diamante. Diamante. O primeiro do enfeite da noiva é a alegria. A segunda pedra, que é o topázio, é a fé. A terceira pedra, a fertilidade. A noiva está enfeitada com fertilidade. A terceira pedra é o perdão. A quarta pedra é a fertilidade. A quinta pedra, que nós falamos ainda há pouquinho, é a obediência. E agora nós vamos falar do diamante. É a segunda fileirinha. Primeira fileira, segunda fileira, são 4, né? Então, na segunda fileira, a terceira pedra, diamante. E é disso que a gente vai falar. A noiva se enfeitando com diamante verdadeiro. O diamante é uma pedra preciosíssima, o mais brilhante e o mais duro e o mais límpido dos minerais. Olha as características, presta atenção. Noiva, você é noiva. Presta atenção, você precisa se arrumar, você precisa se cuidar, né? Então, o diamante, você vai se enfeitar com ele hoje, agora vai aprender. Diamante é uma pedra preciosíssima, o mais brilhante, o mais duro e o mais límpido dos minerais. Ele é tão duro que para cortar ele tem que ser com ele mesmo, porque com outra coisa não corta. Que negócio, né? Mas enfim. Como é que nós vamos nos enfeitar com o diamante? Deixa eu dizer para você.
Primeiro você vai ter que se livrar da pedra falsa. Vamos começar pela pedra falsa. Falso diamante. Você vai ter que se livrar de duas coisas tristes, que são as pedras falsas. Mas antes disso, lembra do versículo que nós temos que sempre ler? Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, parte B. Pois eis que o noivo já vem, se aproxima e a sua noiva já se aprontou. Leia lá, viu? Já se aprontou, nós já nos preparamos. A sexta pedra que nós vamos trazer agora é o diamante. Diamante. A igreja, ela é composta de pessoas que têm Jesus Cristo de Nazaré como único Senhor e Salvador da sua vida. Ela é a noiva e Jesus é o noivo. Haverá um dia em que nos encontraremos com Jesus no céu. E devemos nos enfeitar, devemos nos preparar para esse dia. Sem enfeites falsos, mas com adornos verdadeiros, fundamentos genuínos. Livre-se. Lembre-se que agora é diamante, certo? Mas você vai entender. Só fica comigo até o final. Livre-se da pedra falsa da soberba. Se a pedra falsa é da soberba, então a verdadeira é o quê? Humildade. A igreja se arruma com humildade. E humildade, irmão, não é você andar feio, maltrapilho, não. Humildade é realmente você ficar no padrão, entendeu? Ficar no mesmo nível de todos. Humildade. Tem tanto pobre arrogante e tem tanto rico humilde. Então, humildade não é falta de dinheiro ou muito dinheiro. Não é não, viu? Humildade é você ficar no limite de todos ali. Não importa o grau de estudo maior ou a quantidade de dinheiro que você tem na conta. Você é igual. Então, nós precisamos nos livrar da soberba. E nós precisamos nos livrar da falsa humildade, porque tem, viu? Tem falsa humildade. Tem. Pode acreditar que tem. Então, vamos lá. Olha só. Nós devemos nos enfeitar com a pedra verdadeira da humildade. A pedra falsa da soberba. Deixa eu falar um pouquinho sobre ela. A pedra falsa da soberba. As pessoas soberbas, vou dar algumas características. Não consegue ver boas qualidades nos outros. Aí você pode pegar aí Gênesis capítulo 37, versículo 2. Lembra se eu não me engano, essa passagenzinha aqui, ela trata-se de alguém falando mal dos irmãos. Mas você lê lá, porque eu não vou comentar para não acontecer de eu me enganar aqui, que a minha mente falha. Gênesis 37, 32. Fala mal dos irmãos. Então não vê nada positivo. Eu não gosto de comparações. Eu não gosto. Não gosto que ninguém me compare a ninguém, nem gosto de que alguém de lá compare-se a mim. Por quê? Porque nós somos indivíduos. Cada um temos o que executar na obra do Senhor. Então, cada um faça da melhor maneira possível o que tem de ser feito, entendeu? Sem pressionar ninguém, sem passar na frente de ninguém e sem falar mal de ninguém. Deixe cada um fazer o que tem que fazer. Então, primeira característica da soberba. A pessoa fala mal do outro, só quer ser melhor e não consegue ver qualidades boas nos outros. Segunda característica do soberbo. A pessoa soberba está sempre preocupada consigo mesma. José falava dos seus sonhos sem se preocupar com o que seus irmãos e pais pensavam disso. Lembra do José? Ele contava na inocência, assim, mas de certa forma ele estava meio que mostrando que ele era melhor do que o outro. Não que ele tivesse, talvez, consciência disso, mas prejudicou ele, porque as outras pessoas olham quando você está contando vantagem, quando você está falando de si mesmo, e as pessoas se irritam, e é chato mesmo, né? Então, José é muito querido, muito amado, mas um equívocozinho ele cometeu, que foi ficar contando os sonhos dele para todo mundo, né? A terceira característica de quem
soberbo traz guerra e contenda. Sempre tá trazendo conversa de um, conversa do outro. Sempre tá trazendo notícia de um. Ô, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, ó. Eu tenho coisa demais para fazer para tá ouvindo o que é que A, B ou C tá fazendo ou deixando de fazer. Eu tenho ocupação demais. Então, as pessoas soberbas, elas estão sempre carregando contenda, sempre levando contenda. E melhor chegar lá, irmão, eu acho, irmão, porque fulano, porque Beltrano, que é para botar os outros para baixo. Quarta característica do soberbo: o soberbo perde a autoridade. Entendeu? O soberbo sempre passa vergonha, irmão. Sempre vai passar vergonha. Por quê? Porque ele traz desonra. O soberbo, ele semeia contenda. O soberbo, ele quer ser melhor do que os outros. Ele quer trazer a notícia primeiro. Ele quer, só olha defeito, nunca olha qualidade. O soberbo é uma pessoa que se acha. Ele se acha assim que é o rei da cocada preta, que é a última bolacha do pacote e por aí vai. Então, o soberbo, ele é aquele que tem a pedra falsa, que se finge de bonzinho. Sabe uma coisa que eu fico agoniada, eu, missionária Helena? É diminutivos. Queridinha, lindinha, inha,essazinha, me dá uma agonia. Não venha não com esses diminutivos, porque eu não gosto de jeito nenhum, né? Mas no geral, as pessoas chegam, queridinha, lindinha, minha, oh. Deus não quer que tenhamos falsa humildade. Muitas vezes ainda, por não entendermos como sermos humildes, acabamos tendo uma falsa humildade, porque às vezes a gente não entende, não sabe. E, por exemplo, vou dar um exemplo da falsa humildade quando a gente não sabe, não entende. Então você tem um dom de revelação, por exemplo. E aí Deus te dá um sonho de revelação. Criatura, vá orar. Se Deus lhe deu para você orar, é para você orar. Mas aí a gente fica tão alegre, fica tão ansioso que quer contar para os outros. Sabe o que vai acontecer? Vai criar um certo mal-estar, um desconforto. O que Deus mostrar para você, fica para você. A menos que seja para dar um grande livramento. Se for para dar livramento, amém. Então você vai lá e você fala para a pessoa interessada. Mas no geral a pessoa quer contar para todo mundo, que é para mostrar para os outros que Deus está lhe revelando as coisas, que você é xodózinho de Jeová. Isso é falsa humildade, irmão. Então, arranque isso daí de você, combinado? Tá certo? Vamos lá? Desligue-se da falsa humildade. Desligue-se da soberba, da falsa humildade, certo? Nós temos que entender o seguinte: Deus, ele tem suas escolhas. E quando ele escolhe o homem ou a mulher para fazer algo, a gente deve direcionar aquele talento que Deus nos deu, toda a glória que há de vir daquele trabalho, direcionar para quem realmente merece a glória, que é o Senhor. Sem falsa humildade. Não é porque você fala em língua estranha que você é melhor do que ninguém. Não é porque você consegue comprar uma roupinha mais arrumadinha que você é melhor do que ninguém. Não é porque agora, graças a Deus, sua vida se equilibrou e você está de boa que você é melhor do que ninguém, não. Vista a roupa da humildade. Entenda as outras pessoas também. Às vezes a pessoa está com problema, está com dificuldade, você precisa orientar e não detonar, né? Porque no geral a gente fica, se fosse eu, se fosse, mas não é você, não. Quem está com problema é o outro precisa de ajuda, precisa de compreensão, né? Entendeu? Então a falsa humildade, tem gente que fica esperando acontecer alguma coisa ruim, que é para chegar lá e jogar em cima daquele que está na pior, que você agora está na melhor. Pare com isso. Eu espero tá sendo clara com você, entendeu? Com todos nós, né? Vamos lá. Deixa eu ler aqui uma partezinha que eu fiz uma anotação. José estava enfrentando um demônio de prostituição. Ele não queria ser arrogante, então abriu mão da sua capa, que significa autoridade. Isso que significa o quê? Algumas vezes, quando queremos nos livrar do orgulho, acabamos nos vestindo de falsa humildade. José, naquele momento, precisou fugir, ou poderia, né? E como fez. Mas não abrir mão daquilo que era seu, ou seja, a sua capa. Porém, o José fez a escolha certa. Ele largou, foi tudo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que, eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem uma ideia bem maravilhosa e você conversa com alguém numa simplicidade e daqui a pouco aquela pessoa vai lá e pega a tua ideia e bota em prática antes de você.
Aí você fica olhando e você diz, rapaz, eu que dei essa ideia pro irmão. Aí vai brigar. É, porque a ideia foi minha, porque não sei o quê, papapá. Irmão, tem coisa que é melhor abrir mão, deixa pra lá, esquece. Deixa pra lá, entendeu? Deixa largar a capa. Larga, se alguém vier pedir a túnica, dê capa, dê tudo. Se alguém quiser caminhar com você 1 quilômetro, ande 2 com ele. Então, irmão, relaxa, deixa de contenda por qualquer coisa. Isso é arrogância, é orgulho, quer mostrar serviço. Deus está contabilizando o que você fez. O que você fez está feito e ponto final. Se alguém quiser tomar o seu lugar, não vai conseguir, quando Deus não consegue. Então, fuja do orgulho e se livre da falsa humildade. Mas não se esqueça que o Senhor lhe deu autoridade. Então você pode muito bem largar tudo, mas automaticamente, mais adiante, o Senhor te dá tudo de volta. Entendeu? Não queira ser melhor do que ninguém, não queira aparecer. Deixa Jesus brilhar. Ó, adornando com diamante, para não ficar muito longo, viu? Porque os vídeos estão ficando meio longos. O diamante é uma pedra preciosíssima, como eu disse ainda há pouco, o mais brilhante, o mais duro e o mais límpido dos minerais. Seja firme contra o inimigo que quer fazê-lo ensoberbecer. Eita, mas você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Sim, a gente é, mas a glória é dele. Não deixe os elogios. Olha, as pessoas que se frustram são aquelas que ficam dependendo muito de elogio. Sabe aquelas pessoas que fazem as coisas na obra de Deus esperando que o pastor dê elogio lá no microfone? Irmão fulano, irmão Beltrano. Aqui na Reviver eu procuro não dar elogios assim. Se eu tiver que valorizar alguém, vai ser valorizado, mas não desse negócio. Obrigada, irmã, por isso. Irmão fulano ofertou isso, irmão Beltrano ofertou aquilo. Se alguém, por exemplo, vem e traz alguma doação para a igreja, algum objeto, a gente elabora um ofício direitinho, como doação, a pessoa assina, fica um documento na igreja, outra pessoa leva e pronto. Quando pensa que não, o objeto está lá. E não precisa dizer, irmão fulano, Beltrano, Cicrano, doou isso daqui. Não. Para quê? Para não exercitar a soberba, entendeu? Às vezes tem pessoas tão pobrezinhas que gostaria de doar, mas não pode. Então, quando a gente pega e engrandece demais uma pessoa, o outro pode ficar diminuído. Isso é uma política nossa, tá? Não é uma via de regra, mas é uma política nossa. Para não deixar a soberba crescer, a gente enfrenta o adversário para não deixar a soberba crescer. Por quê? Porque o enfeite da noiva deve ser a humildade. O Senhor tem promessa para quem se humilha diante dele. Você pode ver Salmo 149, versículo 4, um adorno. Você pode ver 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, uma oração. Você pode ver Provérbios, capítulo 29, versículo 23, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, Tiago, capítulo 4, versículo 10, honra. Aquele que se humilha tem enfeite, sabe falar e recebe honra. E vem diretamente do Pai, entendeu? Não precisa buscar. O que a gente tem que fazer é ser humilde, se humilhe. Se humilhe diante da potente mão do Senhor. Não aceite a falsa humildade. Não aceite ser roubado no seu relacionamento com Deus, por não entender que a humildade não significa ignorância e nem sujeira, né? Humildade não é você ser pobre, você tá não é sujeira nem física, né? Nem moral, como vamos dizer assim, né? Ou qualquer coisa aparente. A humildade, ela está dentro da pessoa, está da forma que você se posiciona. Busque ao Senhor e Ele vai honrar você. Você vai ver que a glória do Senhor vai chegar sobre você. Enfeite-se com a humildade, enfeite-se com o diamante, que no comparativo aqui desses vídeos, é a humildade. Nós podemos estar diante do Senhor com as joias verdadeiras e a população, a sociedade vai ver. É notável, é notório a diferença entre uma joia e uma bijuteria. É assim, clara demais, entendeu? É muito explícita a diferença.
No geral, a bijuteria brilha até mais do que a joia. Tu acredita? Por quê? Porque ela quer mostrar a presença, ela quer aparecer. Já a joia não precisa aparecer, ela é joia e acabou a história. Acabou a história. Eu vi um vídeo, não me lembro direito como foi, ou se eu li um texto. Eu não sei se eu vou falar bem direitinho como era aquele texto, mas eu vou dizer um pouquinho, mais ou menos, como é que eu entendi. Numa determinada palestra, 3 jovens entraram no auditório e elas estavam com roupas extremamente curtas e muito coladas no corpo. Quando elas escolheram a primeira fileira e sentaram-se, o professor bem desconcertado, e elas notaram que o professor estava desconcertado e todas as pessoas estavam desconcertadas, tamanha a nudez dela, nudez. Então aquele professor olhou para elas e disse: entraram 3 jovens bonitas aqui no auditório, e elas ficaram toda paba, né, toda ancha. E ele disse, mais ou menos, estou falando aqui do jeito que eu me lembro, viu? E aí ele disse: eu queria fazer uma pergunta para vocês. Onde é que se encontra uma pepita de ouro? É fácil encontrar uma pepita de ouro? É fácil encontrar uma pérola? E aí elas responderam: não. Ele disse: mas um metal sem esse valor é fácil de achar, não é? Porque ele está mais na superfície. E todo mundo concordou. Aí ele disse para aquelas 3 moças, o que realmente tem valor está protegido, está guardado. Vocês são lindas, vocês não precisam expor isso daí para mostrar que vocês são lindas, que vocês são superiores. Por que eu estou trazendo isso daqui? Porque a beleza do ser humano, a beleza da mulher especialmente, ela não está no exterior, ela está no interior. Agora, um interior limpo, perfumado, um interior com alegria, um interior com fé, um interior com perdão, um interior com fertilidade, um interior com obediência, um interior com humildade, isso transcende o corpo e aparece no exterior. Nós não precisamos expor o que a gente faz. O próprio Deus vai fazer isso no momento oportuno. Só seja humilde, ande, faça o que tem que fazer. Não espere elogio, não espere galardão aqui. Faça tudo para o Senhor. Ande em humildade. Compreenda as pessoas mais fracas. Compreenda aqueles que estão caídos. Quando eu digo compreenda, não é para você concordar com o pecado, não, viu? De jeito nenhum. Você ama o pecador, mas o pecado dele você não faz, não é conivente com ele, entendeu? Então seja humilde, não seja arrogante, não seja prepotente. Vista-se, noiva, de humildade. Vista-se de diamante, enfeite-se com diamante e você vai ver. A sua beleza vai transcender, vai ficar maior, vai ficar mais bela. A noiva deve estar adornada com humildade, certo? Se inscreva aqui, ajuda a gente. Combinado assim? No próximo vídeo nós vamos trazer a 7ª parte dessa série, o dia da noiva. E o dia está chegando e você precisa estar preparada. Hoje é o dia de você se preparar. Essa é a 6ª joia que a noiva precisa usar. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.